Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na figura ao lado, temos uma circunferência de raio r maior que zero, com centro na origem do plano complexo, e ao longo da circunferência temos 6 números complexos, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e Z6. Supondo que os 6 primeiros complexos são vértices de um hexágono regular e que Z1 está no eixo X, considere as seguintes equações. E aí segue uma série de equações. Bem, para podermos avaliar se elas são verdadeiras ou falsas, vamos considerar algumas das questões propostas no próprio texto da questão do exercício. Nós temos aqui a referência de que existem 6 números complexos. Então, nesse sentido, ao observarmos esses números complexos e ao vermos também como nós temos um hexágono regular nele contido, já podemos, através do raio R, estabelecer que, se você lembra bem destes pontos, ou mesmo que não lembre, saiba que este raio R é chamado também de módulo do número complexo, ou de um número complexo. Nesse contexto, então, podemos dizer que este raio R também vai ser o módulo do número complexo quando escrevermos esse complexo na forma trigonométrica. E nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. E vamos destacar todos os demais raios contidos nesse desenho, nesta representação. E destes raios, vamos também explorar os seus ângulos. Nós temos aqui de Z1 até Z2, 60 graus, que pode ser considerado. De Z1 até Z3, 120 graus. De Z1 até Z4, 180 graus. De Z1 até Z5, nós temos 240 graus. E de Z1 até o Z6, nós temos 300 graus. Para você que não entendeu o porquê dessas medidas, primeiro, nós temos numa circunferência 360 graus, que é o número de pedacinhos que colocamos numa circunferência para determinar os graus, no caso, cada grau. E aí, quando nós dividimos em 360 partes, nós temos aqui, deste hexágono, 6 partes, que são relacionados aos seus vértices. Então, nesse contexto, uma vez que nós temos essa informação, nós dividimos 360 por 6, e aí o que vamos obter é precisamente os 60 graus que foram destacados. Então, nós temos aqui no primeiro vértice de Z1 até Z2, a abertura de uma dessas partes, uma das 6 partes, ou seja, 60 graus. E aí, para cada uma das partes, nós vamos simplesmente adicionando 60. Então, nós temos 60 graus no primeiro, mais 60, 120, 120 mais 60, 180, e por aí vai. 180 mais 60, 240, 240 mais 60, 300 graus. Esses ângulos serão importantes, pois quando pensarmos na forma trigonométrica desses números complexos, vamos precisar considerar que z, que é o número complexo, vai ser igual ao módulo, vamos chamar pela letra grega ρ, que multiplica o cosseno do ângulo θ considerado, mais I vezes seno desse ângulo θ. Então, essa é a forma trigonométrica proveniente de A mais BI de um número complexo na sua forma algébrica. Bem, agora nós vamos fazer os cálculos para obter cada um desses números complexos. Para isso, vamos destacar que Z1 tem ângulo zero. Se vermos as equações propostas aqui na questão, A1, A2, A3 e A4, Z1 não é considerado em nenhum momento. Então, não precisamos calcular Z1. Vamos nos preocupar somente com o Z2 até o Z6. E Z2 será associado a 60 graus, Z3 a 120 graus e assim sucessivamente. Então, vamos escrever agora esses complexos? Lembrando que o que é chamado de módulo de um número complexo
na forma trigonométrica será o raio informado no texto da questão. Então, esse raio é o módulo. E o módulo é representado por essa letra parecida com o P, só que estranha. Vamos lá, então? Calculando cada um desses complexos. Vamos fazer, então, aqui. Lembrando que o modelo matemático apresentado dá conta de que o módulo, vamos colocar aqui ρ, que multiplica cosseno θ, mais I vezes seno de θ será o nosso modelo padrão. E que nós vamos considerar o Z2 no primeiro lugar, primeiro momento, e lembrar que o módulo é igual ao raio. Então, vamos ter o raio que multiplica cosseno. Vamos voltar um pouquinho. Então, nós temos associado a Z2, 60 graus. E os demais seguem na sequência. Então, Z2 vai ser cosseno R vezes cosseno de 60 graus, mais I vezes seno de 60 graus. Já resolvendo um pouco daquilo que for possível de ser resolvido, R irá multiplicar cosseno de 60 graus, aí eu terei que pedir que você recorde das tabelas de razões trigonométricas com ângulos notáveis, dos 60 graus e de outros que nós vamos calcular ainda. Aqui vou somente colocar os seus valores. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Mais, só fazer um pequeno ajustezinho aqui, mais, I vezes o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Desenvolvendo mais um pouquinho, nós temos R que multiplica 1 sobre 2, ou seja, R sobre 2, mais R que multiplica, e raiz de 3 sobre 2 poderá ser representado como sendo raiz de 3 sobre 2, RI. E vamos parar aqui. Este é o Z2. Agora vamos para o Z3. É o mesmo módulo R que multiplica cosseno. Lembrem que nós fomos somando 60 graus a cada ângulo. Então, 60 mais 60 será 120 graus. Mais I seno de 120 graus. Vamos supor ainda que você gostaria de lembrar de onde retirei esses 120 graus. Pois vem aqui. Nós temos o Z3. E a abertura dele, olha só, é 120 graus. Lembrando que o raio para Z3 é esse que estou destacando agora. E todos os raios aqui nessa circunferência são iguais. Então, voltando. R irá multiplicar cosseno de 120, para você que quiser lembrar, nós faremos 180 menos 120, que será 60 graus. Então, aqui é o próprio 1 sobre 2. Mas você deve ter anotado em seus registros aí de estudos também uma tabela contendo valores para cosseno de 120, seno de 120. Então, é um momento interessante para você consultar. Então, nós temos cosseno de 120, que é 1 sobre 2. Lembrando que o cosseno, como está no segundo quadrante, ele vai ser negativo. Então, ele é menos 1 sobre 2. E mais I vezes cosseno de 120 é o cosseno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é igual a R multiplica e R multiplica. Então, nós vamos ter menos R sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, R vezes I. E agora vamos para o Z4. Lembre que nós estamos somando 60 graus a cada um dos ângulos. Logo, 120 mais 60 vai nos levar a cosseno de 200, ou melhor, não é 200, 240 é o próximo. Então, vai ser 180 graus. 120 mais 60, 180. E mais o I seno de 180 graus. Bem, R multiplicará cosseno de 180 graus, vai ser menos 1, mais I vezes seno de 180 graus é zero. Logo, R vezes menos 1 é menos R. E 0 vezes I é 0 vezes R, é o próprio zero. Então, fica só menos R aqui. Para Z5, faremos R que multiplica 180 mais 60, agora sim, cosseno de 240 graus. E mais o I seno de 240 graus. Ou você consulta a sua tabela para recordar que o cosseno de 240 é menos 1 sobre 2,
Ou você faz 180 graus aqui, considerando, e o 240 menos esse 180 que citei, que vai nos levar a 60 graus. E aí, calculo o cosseno de 60. Porém, vamos lembrar que tanto o cosseno como o seno, no terceiro quadrante, são negativos. Então, aqui é menos 1 sobre 2. E podemos já fazer menos, e seno de 240, raiz de 3 sobre 2, afinal de contas aqui é o seno de 60, no terceiro quadrante negativo. Então, raiz de 3 sobre 2, i. Ou seja, menos r sobre 2. E menos raiz de 3 sobre 2, r vezes o i. Bem, vamos então fazer o próximo cálculo, que é o último. O Z6 vai ser igual a R dessa sequência aqui. Vai ser cosseno de, mais uma vez, vamos lembrar, da nossa circunferência unida ao hexágono, nós temos para 300 graus lá no Z6, o quarto quadrante, ou seja, 240 mais 60 graus, que gera aqueles 300 graus que nós vimos há pouco, e mais o i vezes o seno de 300 graus. E tudo igual ao r que multiplica cosseno de 300 graus. Agora estamos no quarto quadrante para o cosseno, que é positivo, só que para o seno ele vai ser negativo. Então, o cosseno de 300 graus vai gerar aqui 1 sobre 2, afinal de contas, vai ser o mesmo cosseno de 60 graus. E o seno vai ser o mesmo seno de 60. Só que, como é quarto quadrante, é negativo, raiz de 3 sobre 2, i. Realizando essa distribuição, r vezes 1 meio, r sobre 2, e r vezes menos raiz de 3 sobre 2, é raiz de 3 sobre 2, r vezes o i. Bem, depois que realizamos todos esses cálculos, nós temos algumas verificações para fazer. E daqui a pouquinho nós voltamos nessas informações. Vamos só dar um destaque aqui para elas. Então, nós temos aqui Z2, aqui é Z3, este é Z4, e este aqui é Z5, e este aqui é Z6. Então, voltemos lá. Para fazer as verificações sugeridas aqui na questão, começaremos com a primeira. A primeira diz que, então vamos destacar aqui, Z2 mais Z6 é igual a R ao quadrado. Puxa vida, temos que voltar aos cálculos que fizemos. E nós temos então Z2, que foi solicitado para nós, e Z6. Então, nós vamos anotar R sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2i. E vamos anotar também R sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2RI. Vamos fazer tais anotações? Então, Z2. Z2 já sabemos que é R sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2RI. E mais o Z6. O Z6 é R sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2RI. Tudo isso aqui tem que ser igual a R ao quadrado. Então, vamos fazer as operações decorrentes de R sobre 2 mais R sobre 2 é 2 vezes R sobre 2. Mas, bem, vamos retirar esse mais daqui. Volta lá. Veja, raiz de 3 sobre 2RI menos raiz de 3 sobre 2RI. As expressões cancelam-se mutuamente. E isso tudo tem que ser igual a R ao quadrado. Portanto, vemos R sendo igual a R ao quadrado. Nesse contexto aqui, essa igualdade não procede, portanto, essa afirmação aqui é falsa. Descartamos a primeira das afirmações. Puxa vida, a primeira, então, já não é. Vamos agora pensar na segunda das afirmações, R2. Nós temos Z3 com essa barrinha estranha aqui, igual a Z5. Essa barrinha quer dizer, está falando de conjugado. Vamos tentar entender o que é isso? Z3 e Z5. Então, Z3 é esta expressão aqui, menos R sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2RI. E a Z5 é essa daqui, menos R sobre 2, menos raiz de 3, R sobre 2I.
Então vamos escrever o seguinte: quando nós queremos o conjugado de uma expressão, vamos até destacar aqui o conjugado do Z3, que é com a barrinha aqui em cima. Você repete a parte chamada de real, ou seja, essa primeira parte aqui sem o i, menos r sobre 2. E você repete a segunda parte trocando o sinal. Se é positivo, vai ficar negativo. R, ou melhor, raiz de 3 sobre 2, RI. E se aqui fosse negativo, seria positivo que nós escreveríamos. Este é o conjugado, é assim que ele é chamado. Voltando então, nós temos o conjugado do Z3, que nós acabamos de ver que é menos R sobre 2, e menos raiz de 3 sobre 2, RI, igual a... Agora queremos o Z5. O Z5 nós já vimos que é menos R sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2 RI. Então, vamos escrever aqui o Z5. Essa primeira parte aqui é o Z3. A segunda parte, menos R sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2 RI, que é o Z5. Se compararmos as duas expressões, veremos que elas são iguais, portanto, aqui é verdadeiro. E a segunda afirmação está correta. Então, agora vamos avaliar a próxima. A próxima que está sendo expressa para nós é aquela, na equação 3, em que nós temos Z2 vezes Z3 igual ao Z4. Então vamos escrever aqui a Z2, nem vou voltar para o cálculo anterior, confio que você tem aí suas anotações, isso expresso. Então vamos escrever o Z2. O Z2 é R sobre 2. E aqui mais raiz de 3 sobre 2. RI. Então vejam que tudo isso daqui é Z2. E vezes o Z3. O Z3 nós sabemos que é menos R sobre 2. E mais raiz de 3 sobre 2, RI. E agora é só nós fazermos os cálculos. Então aqui é o Z3. Ah, mas o Z4, professor? Depois nós comparamos. Então é igual a Z4. Bem, distribuindo. R sobre 2 vezes R sobre 2 negativo é menos R ao quadrado sobre 4. Afinal, 2 vezes 2 é 4. Menos R sobre 2 vezes mais será menos raiz de 3 sobre 2 vezes 2 é 4. R vezes R, R ao quadrado i. Agora vamos para a segunda expressão do primeiro fator. R sobre 2, RI vezes R sobre 2 negativo, mais vezes menos é menos raiz de 3 sobre 2, vezes 2, que é a raiz de 3 sobre 4, e R vezes R, R ao quadrado, i. E aí, na sequência, nós ainda vamos ter R sobre 2, então vocês vejam só, vamos só conferir os sinais aqui. R sobre 2 vezes R sobre 2 menos R sobre 4. R sobre 2 vezes R sobre 2 raiz de 3i. Então, nós já temos aqui, nessa primeira multiplicação, positivo. Então, vejam só, R sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 RI, mais vezes mais é mais. E aí, o restante da expressão nós temos ali. E a segunda é raiz de 3 sobre 2 vezes RI vezes R sobre 2 negativo, menos raiz de 3 sobre 4 r ao quadrado i. Então, aqui nós podemos simplificar essas duas expressões. Veja que interessante. E, por fim, a segunda parcela, que estou destacando agora, raiz de 3 sobre 2 ri vezes raiz de 3 sobre 2 ri. Vamos ter raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 3 ao quadrado, ou simplesmente mais 3. 2 vezes 2 será 4. R vezes R, R ao quadrado. E I vezes I será I ao quadrado. Vamos lembrar que, dos números complexos, o I pode ser representado por menos raiz quadrada de 1. Então, nós vamos ter raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, simplificando, será menos 1. Então, aqui nós vamos ter, da última afirmação, vezes 3 quartos r ao quadrado vezes menos 1. Ou, se nós preferirmos, vamos até colocar aqui,
Vamos apagar aqui esse sinal de positivo e vamos pôr negativo aqui. Menos 3 quartos r ao quadrado. Na sequência, vejam só. Menos r ao quadrado sobre 4 menos 3 quartos r ao quadrado resultará em menos 4r ao quadrado sobre 4. Simplificamos, vamos obter menos r ao quadrado. E ele está dizendo que tudo isto é igual a Z4. Vamos procurar Z4? Voltamos a Z4, que está aqui, está sendo dito que é menos R. Então, veja só. Nós temos aqui afirmado que menos R ao quadrado é igual a menos R. Então, nesse sentido, a afirmação 3 é falsa. Afinal de contas, as duas expressões não são verdadeiras. Elas não constituem-se em verdade quando nós as igualamos. Então, aqui vai ser falso. Então, o 3 também nós descartamos. Veja só, todo esse trabalho para mais uma que é falsa. Mas vamos ver se a 4 não nos decepciona. Então, a 4... lembrando, antes de nós continuarmos, durante esses cálculos tem muitos pequenos detalhes, muitas minúcias, que talvez fiquem perdidas devido à extensão da questão. Eu sugiro que você, se ficou sem entender algo, retorne o vídeo do ponto em que você tem um pouco de dúvida, faça com um pouco mais de calma, confronte com os cálculos que você já fez para verificar se de fato o que nós estamos fazendo, além de estar correto, pode sugerir uma forma um pouco mais detalhada para o entendimento. Então, vamos lá para o número 4. No 4, é dito o seguinte: Z5 sobre Z6 é igual a Z6 sobre R. Então, escrevendo aqui. Dessa vez não vou escrever a expressão original, vou escrever já direto para poupar espaço. Z5 quem é? Então, vejam, Z5 e Z6 aqui nós vamos precisar. Z5 é essa expressão aqui, menos R sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, RI. E Z6 é essa daqui, R sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, RI. Voltando então, vamos lá, Z5. Z5 nós já sabemos que é... Tem um detalhe aqui interessante, que é o que nós vamos agora, para Z5, pegar esta expressão aqui, ó, antes da simplificação. Para Z6 também essa. Uma pergunta válida seria: mas por que, professor? Ora, vamos nos servir, vamos nos aproveitar das simplificações que serão possíveis de serem feitas. Então vejam que agora o Z5 vai ser tomada por essa expressão e Z6 por esta outra. Bem, fazendo tais substituições, Z5 é R que multiplica menos 1 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2i. Esse é o Z5. Conferindo, R menos 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i. Fechou bonitinho. Sobre, e aí nós temos Z6, que é R vezes 1 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2i. Confrontando com o que nós fizemos, também é o mesmo resultado. Voltando, tudo isto aqui vai ser igual. E nós vamos ter aqui Z6 novamente, que nós já escrevemos anteriormente, aqui no denominador anterior, que é R, que multiplica 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2i. E tudo dividido só por R. E agora nós dividimos esses R's todos. Olha só, fazemos as divisões. E já vamos nos servir da propriedade fundamental das proporções. Então, este denominador, vamos realocá-lo multiplicando no segundo membro. Então, vamos obter alguma coisa assim. Menos 1 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2i. Esses parênteses podemos até retirá-los daqui. Então, vamos tirar esses parênteses, uma vez que as simplificações já foram feitas. Iguais a... E aqui nós vamos ter 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 e vezes... Vejam que é a mesma expressão. Então, podemos pôr aqui ao quadrado. Agora, no primeiro membro, nós temos menos 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 e igual a... Do segundo membro, vamos até
buscar um pouco mais de espaço, nós temos aqui. Vamos até fazer o seguinte. Então, vindo para cá. E nós temos, lembrando o que nós tínhamos de lá, da expressão anterior. Nós temos, vamos escrever aqui que é mais fácil de se enxergar. 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 i ao quadrado. Vamos lembrar de um produto notável que aqui vai nos servir? Nós temos a menos b ao quadrado, que quando desenvolvido vai gerar para nós o quadrado do primeiro número menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo número e mais o quadrado do segundo número. Aplicando isso, nós vamos ter 1 sobre 2 ao quadrado, o quadrado do primeiro número, menos 2 vezes o primeiro número, 1 sobre 2, e vezes o segundo número, raiz de 3 sobre 2, e mais o segundo número ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, i ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4, menos 2 com o 2 simplifica, raiz de 3 sobre 2, i. E mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que será 3 quartos, e ao quadrado, vamos escrever aqui. 1 sobre 4, repetimos, menos raiz de 3 sobre 2, i. E lembre que i ao quadrado, nós escrevemos não faz muitos minutos como sendo menos 1. Então, aqui nós vamos ter menos 1 vezes 3 quartos, menos 3 quartos. Em seguida, 1 quarto menos 3 quartos gerará menos 2 quartos. E menos raiz de 3 sobre 2i. Simplificando-se numerador e denominador da primeira expressão por 2, o resultado vai ser 1 sobre 2 negativo, menos raiz de 3 sobre 2i. Então, vamos escrever aqui o resultado. Menos 1 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, i. E olha só, as duas expressões são exatamente as mesmas. Portanto, a afirmação 4 não nos decepcionou. Ela também é verdadeira junto com a 2. E se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item C se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Tudo bem, então? Muito obrigado pela atenção. Findo mais esse breve estudo, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. Se quiserem, também recomendem este vídeo para outros dos seus colegas também estudarem junto comigo. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!